Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho falar-vos dos preparativos do casamento, mas as coisas que não podiam ter acontecido. Se querem descobrir tudo, fiquem por aí. Para já, eu faço sempre esta ressalva no vídeo, que é por acaso vocês me verem a mexer muitas vezes no cabelo, mas eu digo sempre, a pessoa foi cortar o cabelo, foi o que aconteceu agora, até gostei bastante. Refiz aqui a franja e, portanto, a pessoa está meio que vaidosa, não é? E depois, quando se corta a franja, isto parece estar sempre aqui e, portanto, se eu estiver sempre a fazer assim ou assim, tipo, ignorem, porque é inconsciente. Porque eu já sabe, a pessoa vai ao cabeleireiro, o cabelo, como estava muito comprido, estava muito pesado, já não tinha corte e pronto. Agora está assim com este cortezinho aqui pelo peito e eu acho que ficou muito fofo. Pronto. E depois deste pequeno detalhe, desta pequena nota, passemos ao que interessa. Bem, então porquê é que eu decidi fazer este vídeo, perguntam vocês, porque eu tenho a ideia de que sempre que se vai falando do processo de casamento aqui pelo YouTube, é sempre tudo um mar de rosas, ou quase sempre, mas a verdade é que pelo meio há questões ou que nós não controlamos, que nós até controlamos, mas que elas ficam descontroladas e portanto o que eu decidi foi, até mesmo para refletir nesta fase de organização, aquilo que eu acabo por definir que não correu assim tão bem ou que simplesmente não podia ter acontecido e aconteceu e agora é lidar com isso. Bem, olhem, a primeira é já aquela que não era controlável por nós de todo e que obviamente veio afetar bastante a realidade deste casamento, não é? Que se chama inflação. Portanto, este bicho que nos atormenta a todos. Obviamente que isto não tem impacto só no casamento, tem impacto na vida geral das pessoas, mas obviamente que num casamento, mesmo as empresas cujos os seus trabalhos ou cujos os seus materiais nem são assim afetados pela inflação, aproveitam também a deixa para aumentar os seus preços. Portanto, quando nós começámos a organizar o casamento, isto ainda não era um tema, ou não era um grande tema ainda, e nós tínhamos como base alguns casamentos do meu irmão, por exemplo, que foi há alguns anos, tínhamos como base esses preços, que obviamente já não seriam reais, mas tínhamos também de outras pessoas que conhecíamos que tinham casado, por exemplo, no ano anterior, e que os preços eram bastante mais baixos do que aqueles que são praticados agora, e portanto, culpado da inflação, houve muitos fornecedores que aumentaram bastante os seus preços e, portanto, isto não podia ter acontecido. Mas aconteceu, nós não podemos controlar e, portanto, é daquelas coisas que é aceitar, tentar contornar da melhor forma, tentar com o máximo de coisas que possam ser feitas por nós que isso aconteça. Por exemplo, o convite de casamento fui eu que fiz, a emenda, o design do menu que vai estar nas mesas também vou ser eu a fazer, portanto logo por aí já estamos aqui a poupar, não estamos a ser uma empresa de design. O convite, como é digital, não tivemos que imprimir, portanto, olhem, assim aos bocadinhos uma pessoa vai tentando corrigir, mas de facto a inflação é algo que veio aqui impactar bastantes coisas, mas como não há nada a fazer, é aceitar que dói menos, como se costuma dizer, e consequentemente vem então a coisa que eu vos vou contar a seguir. Que é o quê? Perguntam vocês, o que é que nunca deve acontecer nos preparativos de um casamento? Repare tambores. Ultrapassar o budget estipulado de início. Foi isso que aconteceu, portanto isto não podia ter acontecido, mas aconteceu. Nós já ultrapassámos o nosso budget, à partida não sairá mais daqui porque já estamos a contemplar nesse budget tudo aquilo que são extras, enfim, a não ser que alguma coisa aconteça de muito errado, eu acho que de facto não vamos ultrapassar mais. Ainda assim, nós tivemos que aumentar o teto do budget por 2 vezes, porque de facto aquele que nós estipulámos inicialmente foi bastante irrealista, tendo em conta o ponto anterior, a inflação, porque as coisas aumentaram mesmo muito. Os próprios fornecedores, depois de 2 anos de pandemia, talvez tenham tido algum prejuízo e, portanto, também acabaram por aumentar. E, portanto, o nosso budget estipulado inicialmente verificou-se muito pouco realista, o que nos obrigou a aumentar não uma, mas 2 vezes o teto desse budget. Eu não vou para já revelar valores, porque acho que no final do casamento vai ser muito mais fácil falar sobre isso, já vamos ter aqui números finais. Vamos saber ao certo os gastos, porque nós temos uma tabela de Excel onde colocamos todos os valorzinhos e quem é que pagou o quê, quanto é que falta pagar, com fórmulas e coisas feitas pelo Francisco. Mas pronto, eu acho que isto deve ser um tópico na lista de todos os casais que vão casar, que é o budget, porque ou de facto as pessoas têm uma enorme capacidade financeira e o budget não é um problema, ainda assim acho que convém sempre estipular, mas talvez façam por cima, nós fizemos de facto mais por baixo, mas pronto, já estamos os dois conscientes disso e portanto não podia ter acontecido, aconteceu e pronto. O terceiro tópico que eu tenho aqui na minha lista
são os convidados. O que é que não podia ter acontecido? Dizem vocês. Então, nós tínhamos estipulado mais ou menos um número de convidados, que eram entre 90 e 100, e acabámos a lista, ainda não tinha as confirmações todas, mas imaginem se forem todas as pessoas que nós convidámos com os Plus One, temos uma lista de 119 pessoas. Porquê é que eu digo que isto não podia ter acontecido? Ou seja, não convinha ter acontecido porque mais pessoas significa um valor mais alto do casamento, porque aquilo que rouba praticamente todo o budget de um casamento é o catering, é um valor mesmo muito, muito alto e paga-se um valor por cabeça, portanto mais pessoas significam pagar mais, ainda mais do que aquilo que estava previsto. Porque é que eu estou a dizer que não podia ter acontecido? Não convinha ter acontecido, mas depois acabámos por perceber de facto. Aliás, há uma frase que nós vamos dizendo ao longo desta preparação do casamento que é o nosso maior mal, que é só vamos casar uma vez. A partir assim, só vamos casar uma vez, portanto, só se casa uma vez, não vamos deixar isto de fora porque é um dia que nunca mais vamos voltar a repetir, e eu acredito mesmo que isto seja verdade, e é com foco nisso, mas depois também temos que ser, obviamente, conscientes e realistas, porque chega a um ponto em que não dá. Portanto, imaginem, quando nós chegámos aos 119, pensámos, esta pessoa também fazia sentido, mas já chega, temos mesmo que fechar a loja, portanto, ficaram, eu acho que se for toda a gente será 119, sendo que para aí 15 são crianças, não é um casamento muito grande, acho que é um casamento normal, por assim dizer. Ainda assim, nós tínhamos estipulado ali aquele número e depois viemos a ver e de facto havia pessoas que tinham entrado para a nossa vida, ainda que mais recentemente, que fazia sentido convidar e que nos estava aqui, estão a ver, do tipo, está tudo a correr bem, obviamente com estas coisas, estas nuances aqui que eu estou a partilhar convosco, mas está tudo a correr bem, mas ao mesmo tempo, tipo, está-me aqui entalado convidar uma pessoa que eu quero e que não dá. Então isso aconteceu do meu lado, aconteceu do lado do Francisco e acabámos por assumir que íamos ter aqui um número um bocadinho superior, que não é assim tão mais superior, são mais 19 face ao número inicialmente previsto, mas pronto, não convinha ter acontecido, não é? Porque vai, lá está, impacta o budget. Isto está tudo relacionado, estão a ver? Isto é uma bola de neve. Mas também não se assustem, porque eu estou a adorar esta parte dos preparativos do casamento. É algo que eu gosto de idealizar, conversar com as pessoas, com os fornecedores e obviamente depois na altura ver o pacote final, ver o boneco final, é algo que eu adoro. Mas pronto, olhem, agora vamos passar para a penúltima da minha lista, que não está fácil. Ora bem, o que é que eu tenho aqui para falar convosco? Alianças de casamento. Alianças de casamento. É um negócio, não é? Porque são tão caras, pessoal. Eu tinha noção de uma aliança, obviamente uma aliança é de ouro, portanto é normal que o valor seja alto, mas eu confesso que eu não imaginei que fosse tão alto. E depois, ainda por cima, o meu noivo tem uns gostos muito específicos, que é, ele não gosta de alianças muito finas, portanto, ele gosta das mais grossas, ou seja, mais ouro, portanto, mais caro. Para terem noção, nós ainda não avançámos com a escolha das alianças, sabemos quais é que gostamos, ainda estávamos a dar assim umas voltas a perceber o que é que poderíamos encontrar mais e a que preços, mas para terem noção, ali a aliança do noivo supostamente vai ser mais cara do que a minha. Há coisas que ele pode dizer que o budget foi ultrapassado por minha causa, esta não é uma delas. Mas pronto, isto era uma coisa que nós não estávamos a contar e portanto eu decidi incluir neste vídeo do género, isto não podia ter acontecido porque impactou aqui aquilo que nós estávamos a estipular para este gasto. E depois dizer que o mundo das alianças é muito vasto, temos todos os tipos, desde as mais simples, há mais tchanã, às tomates, estão a ver? E depois temos ali um meio termo que eu diria que é aquilo que eu e ele procuramos, mas de facto o preço do ouro disparou bastante, mas olhem, é a vida. E agora vamos para o último tópicozinho aqui da minha lista, que foi assim uma facadinha no coração. Eu vou partilhar já convosco. Quando eu falava do casamento ao Francisco, ainda antes do pedido, quando falávamos às vezes sobre isto, assim, um dos meus maiores trunfos para ele, do tipo, não te esqueças que ao casar, tu vais ter uma licença de casamento, portanto são mais dias para nós descansarmos. Isto é um ótimo argumento, se vocês precisarem, usem-no, porque é mesmo muito bom. E na altura, tanto ele como eu procurámos, e aquilo que nós tínhamos visto na internet, é que a licença de casamento eram 15 dias seguidos ou 11 dias úteis. Pá, na altura não percebemos porque é que uma coisa ou a outra, se a empresa é que decidia, portanto eu sempre assumi que de facto era uma coisa ou a outra, até porque encontrei artigos, inclusive no Doutor Finanças ainda de 2022, sobre isso e dizia que eram então essas duas opções. No entanto, descobri esta semana que a ACT diz que são 15 dias seguidos. E isto impacta porque os 15 dias seguidos, pessoal, inclui fins de semana e feriados, se os houver, o que eu não acho assim muito justo, porque nós, de uma forma geral, não tive muito tempo a pensar sobre isto, mas de uma forma geral, se nós formos a ver, se eu tiver de férias, por exemplo, se forem 10 dias e houver um feriado pelo meio, desses 10 dias úteis, eu só vou tirar 9.
porque o feriado conta como feriado para mim também se eu estiver de férias. Então eu acho que faria sentido isto ser aplicável também numa licença de casamento, mas pronto, descobri que não é, que impacta, que eu vou tirar mais um dia, vou buscar um dia das minhas férias, ou seja, dos dias de férias que nós temos todos os anos, para colar ali à licença de casamento, porque nós vamos estar à partida 3 semanas fora, portanto a licença, que são então os 15 dias seguidos, e ainda colocámos uma semana de férias a seguir, porque a verdade é que numa outra fase qualquer da nossa vida seria muito difícil estarmos tanto tempo fora, portanto vamos aproveitar que esta é uma exceção para fazer assim umas férias, mesmo férias à série como eu já não tenho, então desde quando? Olhem, desde que estudava, não é? Na faculdade, pensando bem, nessa altura, nós não dávamos assim tanto valor ao facto de termos tantos dias de férias seguidas. Nunca ninguém nos disse, gozem, aproveitem, porque vocês nunca mais vão ter isto na vossa vida, quando forem para o mercado de trabalho. Eu gostava que alguém tivesse dito isto, eu hei de dizer isto aos meus filhos um dia. Mas pronto, olhem, estas são então, estou por aqui um check na minha lista. Estas são as 5 coisas que não podiam ter acontecido aqui nos preparativos do casamento. Eu tentei pensar em mais, mas olha, isto até está a correr bem, temos só aqui estes pontinhos. Obviamente que se eu me lembrar de mais, farei uma parte 2, sobretudo mais no final do casamento ou depois do casamento, porque aí sim, de rescaldo, haverá muito para partilhar convosco certamente, mas continuo muito entusiasmada, vai ser este ano, já tinha partilhado isso convosco. E pronto, agora os próximos meses começam a ser mais intensos, porque começam a ser os últimos preparativos, as últimas provas do vestido noivo, enfim, todo um mundo que eu estou a gostar muito, mas não queria deixar de partilhar convosco que nem tudo corre como esperado e, portanto, temos que saber aqui também relativizar, mas não queria deixar de partilhar convosco que isto efetivamente acontece e, portanto, este é o vídeo de hoje. Contem-me aqui em baixo nos comentários se também já casaram, qual foi assim aquela coisa que não podia ter acontecido. Contem-me nos comentários, digam-me também se ficaram surpreendidos com alguma coisa desta lista, se nem por isso. E se gostaram deste vídeo, coloquem um gosto e claro, não se esqueçam de subscrever ao canal se ainda não o fizeram e vemos no próximo vídeo. Tchau!